Olá pessoal, sejam bem-vindos. Está começando mais um episódio do podcast Em Foco. Eu sou Francis Lima e trago para você hoje uma história de superação e dedicação. Hoje nós iremos conhecer a história da jovem estudante de escola pública aqui de Campo Maior, aprovada em um dos cursos mais concorridos no Brasil. Estou recebendo aqui a Emily Alves, aluna do SET Petrônio Portela, que vai provar, que provou, na verdade, de que dedicação, persistência fazem toda a diferença. Emily, seja bem-vinda ao podcast Em Foco, é um prazer tê-la aqui conosco. Olá, internautas, olá, muito obrigada pelo convite, eu agradeço. Emily, você veio da escola pública, estudou bastante, se dedicou e, claro, hoje é um orgulho para a nossa cidade, para a sua família, passou para um dos cursos mais concorridos do Brasil. Vamos iniciar o nosso podcast falando um pouco sobre você. Quem é Emily, além dos livros? Como é que era a sua rotina? Conta um pouco sobre você. Eu acho que a Emily, antes da aprovação, é filha, neta, é uma leitora, uma pessoa que gosta de filmes, de sair com os amigos e que sonha muito alto, que deseja viajar pelo mundo. Graças a Deus e vai conseguir, com fé em Deus vai dar certo. Se Deus quiser. Você nasceu e cresceu? Você é daqui de Campo Maior mesmo? Não, eu nasci em Manaus e eu vim morar aqui em Campo Maior quando eu tinha, eu acho que uns 2, 3 anos. Mas sempre estudou na escola pública? Sempre. E você veio de quais escolas você estudou aqui na cidade? Eu estudei no Vida Verde, no Milton Saldanha, no Petrônio Portela e no Valdivina. Sua trajetória foi sempre na escola pública. E como que você fazia para conciliar a sua rotina de estudo? Você se dedicava quanto tempo por dia para estudar, para o seu sonho ser realizado? Sim, dependia dos dias, porque além de eu estudar, eu também fazia atividades extracurriculares. Eu frequento lá da juventude, eu participo da orquestra sinfônica de lá. Então, dia de terça-feira, 6 horas eu tinha que ir para lá para ficar até umas 9 horas. Mas sem ter esses eventos, que é a orquestra, os instrumentos, eu estudava 6 horas. Eu passava das 2 até as 5 horas da tarde e descansava um pouquinho, e eu começava das 6 até ali umas 9, por aí, 10 e meia. Em que momento da sua vida estudantil você pensou, eu vou fazer medicina? Você sempre sonhou ou foi algo que veio depois, com o tempo? Desde criancinha, eu sempre me senti apaixonada pelo curso de medicina. Eu sempre tive um interesse muito grande pelas descobertas científicas, pelo o Instagram de médicos, que eles postam a rotina, e por filmes e séries que retratavam a área. E quando teve o falecimento do meu avô, ele sempre quis que tivesse uma neta médica. Sim. Então, quando ele faleceu, eu fiz uma promessa para ele, dizendo que eu ia ser a primeira neta dele médica nesta área, me formando em medicina. Para dar orgulho para ele, embora ele não Sim. esteja fisicamente, mas você está cumprindo a sua promessa. Sim, eu espero que ele esteja orgulhoso. Com certeza. Emily, tem alguém da sua família que seja da área da saúde, que você possa ter se inspirado nela ou em outra pessoa, ou não? Não tem ninguém da minha família que é da área da saúde na parte médica, mas tem nas outras áreas, como enfermeiro, dentista, mas na medicina mesmo não tem. Quais foram os principais desafios, você como aluna da escola pública, que você enfrentou durante a sua trajetória de estudos? Eu acho que durante a minha trajetória, os desafios que eu mais tive foi a falta de infraestrutura nas escolas que tinha na época, a pandemia, que fez a gente ficar 2 anos só tendo aula online, e isso ocorreu e dificultou muito o processo de aprendizagem. E também eu acho que a ausência de alguns professores em determinadas matérias, porque muitas vezes um professor que é de uma matéria ensinava a aula em outra, que não era da sua especialização. Então isso dificultava muito ao longo do processo na escola pública. E qual foi assim a sua maior sua maior preocupação durante essa sua jornada, durante a sua preparação? Teve algo assim que deixou você tensa, que deixou você preocupada, com medo de tentar fazer o lado da medicina ou não?
Eu tive uma preocupação muito grande que eu não sabia direitinho como é que ia ser o curso mesmo. Eu ainda vou descobrir. Mas eu tinha medo de eu não estar preparada para aquilo. Mas desde o primeiro ano, eu sempre entrei sabendo que eu queria fazer o vestibular para medicina. Então eu fui pesquisando, eu fui adquirindo conhecimento sobre a área. E isso acabou fortalecendo a ideia de que eu queria mesmo a medicina. E os desafios? Quais foram os principais desafios que você lista por ser aluna da rede pública estudando, né? Porque, assim, a gente sabe que os alunos da rede pública, eles têm um preparo, os alunos da rede particular têm outro preparo. Em algum momento, você sentiu diferença na preparação em relação aos alunos da rede particular? Sim, eu senti uma diferença. Principalmente porque, igual eu lhe falei, na época da pandemia a gente passou 2 anos sem ter aula, enquanto a particular estava tendo aula presencial. Sim. Então eu acho que esses 2 anos sem conhecimento dificultou muito, tão tal que quando eu entrei no ensino médio, eu comecei a estudar os livros da base mesmo para fazer o Enem. Eu pegava livros doados de professores desde o 3º ano do ensino fundamental e ia lendo todos. Porque meu conhecimento estava um pouquinho raso. Eu não sentia confiança naquilo. Eu sabia algumas determinadas matérias, mas eu não sabia me aprofundar. Então, eu acho que esse foi o maior desafio, que foi quando eu percebi que eu não sabia muita coisa sobre o ensino e que eu tinha que aprender aquilo. Já duvidaram da sua capacidade por você ser aluna oriunda da rede pública? Sim, eu acho que hoje em dia a gente ainda tem aquele estereótipo de que se você é aluna de escola pública, você não pode concorrer a cursos muito concorridos. Então, muita gente falava, faz uma pedagogia, faz psicologia. Mas eu acredito que se você quer realizar, se é o seu sonho mesmo, você tem que realizar ele com todo o seu esforço e disciplina, que é muito importante. Quando você fala em esforço, por mais que você tenha se esforçado, teve algum momento de enfado, de cansaço, que você pensou em desistir, Emily? Teve. Não em desistir, mas teve momentos que eu estava cansada, que eu não queria estudar mais, porque naquele determinado dia, porque estudar é difícil, você precisa ter disciplina para se sentar, para criar um hábito na sua cabeça. Então, teve momentos que eu, às vezes, só queria, eu não quero estudar hoje, vou deixar para outro dia. Então, eu acredito que essa disciplina que eu fui construindo desde o primeiro ano do ensino médio me ajudou muito. E também o apoio da minha família. Quando eu estava desmotivada, minha família sempre estava lá para me motivar, para dizer, olha, Emily, você vai conseguir. Porque quando a gente vai estudando, quanto mais você estuda, mais você percebe que você não sabe. Sim. Então, muitas vezes eu acabava chorando, dizendo assim, mãe, eu não estou entendendo essa matéria de jeito nenhum, eu não consigo, eu vou estudar outra coisa, que isso daqui não dá mais certo. Com certeza. Tem hora que a gente pensa realmente em desistir, o que eu estou fazendo, o que eu estou pensando, será que é isso mesmo, não estou conseguindo. Às vezes o cansaço bate, a mente cansa, a gente fica nessa de fato, um certo tipo de tristeza, né? Achando que a gente é incapaz. Sim. Mas você mostrou que não é bem assim, não é, Emily? Você estudava quantas horas por dia? Quantos dias na semana? Como é que era a sua rotina de estudos? Bom, eu estudava, igual eu lhe falei, 8 horas por dia. Eu ia para a escola, minha escola tinha 2 dias que era integral e o resto da semana era até 12h20. Sim. Então, quando era de 12h20, eu chegava em casa e eu focava principalmente, eu começava a estudar, eram umas 2 horas. Aí eu estudava até as 5. Nesse período de tempo, eu focava principalmente nas questões de matemática, de física e química, fazendo resolução, quando eu errava a questão, e fazendo cadernos de erros. Uhum. Porque para o Enem, ou então eu acho que para qualquer outro vestibular, mas o Enem, essas matérias são as principais que aumentam a nota, é o que dá mais nota, tirando a redação. Então, tinha um foco especial nelas, principalmente na base, que eram as matérias da matemática, era porcentagem, regra de 3. E de noite eu assistia lives pelo YouTube de matemática, porque o meu foco principal era matemática. Ao longo da semana, eu ia intercalando entre uma matéria de exatas e outra de humanas. E o que é que... Sim, pode concluir. E aos sábados eu fazia simulados de provas antigas do Enem.
tirava um dia para descansar, para passear, mas a mente acho que nem desconectava. Eu tenho que voltar, eu tenho que estudar. Era, mas eu gostava de tirar o sábado de noite, que eu saía com os meus amigos para ir pra praça, comer alguma coisa, e ao domingo, que eu passava um tempo com minha família. Sim. E quando você estava desmotivada, o que você fazia? O que você pensava? Quando batia aquela desmotivação, aquele cansaço, como você dizia, eu não estou entendendo nada, não sei o que eu estou fazendo aqui, eu vou desistir. O que você pensava? Quando batia o cansaço, eu gostava de fazer hobbies. Eu tô viciada em fazer crochê. Uma coisa boa, é uma terapia. Então, quando eu estava muito cansada, eu ia ou fazer um crochê, ou eu ia ler livros, ou então eu pegava e decidia sair para casa de um amigo para conversar um pouco com eles, ou então passar um tempo com minha família, porque quando eu terminava de estudar e ia descansar mexendo no celular, eu sentia que minha mente não estava descansando, né? Então eu gostava de fazer atividades fora do celular. Eu sentia que isso tirava mais o cansaço que tinha em mim. E isso acaba por me motivar, porque eu via que meus amigos estavam ali sempre me apoiando, sempre me escutando, falando do Enem, reclamando. Então, isso acabava por me dar uma motivação extra. E também lembrar da promessa que fez pro avô, né? E lembrar da minha promessa que eu fiz pro meu avô. Tenho que cumprir. Eu também, a minha avó, ela dizia que também queria, mas não deu. Ela foi embora e não ficou ninguém como médica. Ninguém quis seguir a área da saúde, até porque também é muito difícil, é muito cansativo. Sim. E aí a gente termina aqui não dando, como é que eu posso dizer? Não realizando o sonho de quem deseja, porque muitas vezes a pessoa quer seguir uma profissão, os pais querem que seja outra. Né? E na sua família teve isso? A sua família sempre quis também que você cursasse medicina, além do seu avô, né? Ou você fez mesmo porque você queria, ou além de atender o pedido do seu avô, tinha mais alguém que quisesse que você seguisse a área da medicina? Tinha a minha madrinha, mas a minha família todinha, ela me apoiava em qualquer curso que eu fosse fazer. Sim. E elas diziam, Emily, você tem certeza que é medicina ou que se é uma pressão por fora? Então a minha família sempre estava ali me apoiando, dizendo, olha, Emily, se não é isso que você quer, você pode fazer outra coisa. Mas eu que cheguei e disse, não, eu quero medicina e eu vou conseguir, eu vou me esforçar. Eu tô aqui sentada estudando, não é possível que eu não irei conseguir. Com certeza, de que você seja uma excelente médica, porque o que a gente vê muito hoje, pessoas que entram em um curso para satisfazer a família, desistem pela metade, Sim. Ou terminam e são profissionais que não têm qualidade, terminam nem exercendo aquela profissão na qual, eu digo, perdeu 4, 5 anos se dedicando a uma coisa que não queria, e aí no final, sem sucesso, né? É porque medicina precisa muito ter aquele cuidado com a pessoa. Você está indo cuidar de pessoas. Não é... Claro, toda profissão tem a sua importância. O professor tem a sua importância porque o professor, ele vai ensinar todas as profissões. Ele está ali lhe ensinando todos os seus conhecimentos. Mas a medicina, ela tem mais aquele cuidado porque você está cuidando de alguém. Você está se preocupando com a vida de alguém. Então não dá para você ser ignorante ou então fazer um curso só porque alguém mandou. Porque isso acaba por fazer você se frustrar ao longo do caminho. E também, muitas vezes, ser um profissional sem sucesso, né? Incapaz, digamos Sim. assim, como hoje em dia a gente vê, né, vários profissionais que não estão, de certa forma, capacitados, bem capacitados para cuidar da vida humana. E agora existe até como se fosse a OAB da medicina, Sim. que vai selecionar, vai peneirar, vai fazer, né, de tudo para que os profissionais que estão se formando agora, de fato, sejam competentes, capazes de, né, prezar pela vida, de cuidar da saúde humana, cuidar das pessoas, que a gente vê que tem muitos profissionais que estão trabalhando na área da saúde ou para satisfazer alguém, ou seu ego, ou não sei o quê, e aí coloca a vida das pessoas em risco, que não é o seu caso, que você diz que é medicina por amor e que seja de fato por amor, né, Ingrid? Sim, porque a medicina, ela pode ser difícil, mas é uma profissão maravilhosa, tem áreas de conhecimentos que quanto mais você estuda, mais você se interessa. Eu tenho um amor muito grande pela neuro. Eu acho muito interessante o estudo da mente humana. Principalmente porque a mente humana ela não foi estudada toda. Sim. Então, a cada artigo científico, a cada descoberta que sai,
eu me apaixono mais por essa área. E cada dia que passa, a ciência está avançando mais, cientista já descobrindo cura para certos tipos de doenças que a gente achava que nunca seria, fazendo pessoas caminharem. Enfim, a gente só agradece a ciência, a medicina e celebra as conquistas. Emily, a gente vai continuar o nosso podcast, mas antes deixa eu dar um recadinho para as pessoas que estão nos assistindo. Lembrando para vocês, já que já estamos falando de educação, vamos falar de fardamento, né? Porque as aulas já começaram e para você que ainda não comprou seu fardamento escolar ou que já comprou, né? Quer comprar mais outro, porque é interessante ter o fardamento escolar de reserva. Um tá molhado, outro tá sujo, tem mais outro para poder fazer para ir variando, não é? E a Via Bela Confecções, além de oferecer fardamentos de excelente qualidade, tem o menor preço da cidade e pagamentos facilitados. Você encontra fardamentos de todas as escolas públicas de Campo Maior, do estado e do município e também das escolas particulares. A Via Bela Confecções ainda dispõe de fardamentos para empresas, para você que quer personalizar o fardamento da sua equipe, das pessoas que trabalham com você. Você pode ir na Via Bela, fazer a encomenda. Também trabalhamos com scrubs, trabalhamos com jalecos para médico, enfermeiro e muito mais, tá bom? Toalhas personalizadas com o nomezinho bordado, tudo de excelente qualidade e os menores preços. Via Bela Confecções, localizada na Rua Senador José Eusébio, no centro. Dá uma passadinha lá para você conferir todas as novidades. Via Bela Confecções, o diferencial é aqui. E nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Podcast em Foco hoje a Emily Alves, aluna, né, do SET Petrônio Portela, estudante da Rede Pública de Campo Maior, aprovada em medicina na Universidade Estadual do Piauí. Veio contar pra gente como era a sua rotina de estudos, como foi sua trajetória na escola pública até a sua aprovação. Vem com a gente conhecer essa história de superação, resiliência e, claro, de muita dedicação que está sendo contada por essa jovem aqui no nosso podcast de hoje. Emily, agora nós iremos falar sobre o dia da sua aprovação. Como foi esse dia mágico para você? Como foi que você recebeu a notícia? Como foi que você noticiou para sua família? Conta pra gente como é que foi esse dia. Quando eu recebi a notícia, era a semana de carnaval. Uhum. Eu estava na minha casa, eu tinha decidido, estava saindo a lista das faculdades e eu decidi procurar da UESP. Eu não sabia que data ia lançar, mas do nada veio na minha mente, eu vou ver aqui se já saiu nas redes sociais. Quando eu fui pesquisar, eu vi que já tinha saído a lista de convocados. E aí eu já estava toda me tremendo. Eu disse assim, por favor, Senhor, que meu nome esteja nesta lista. Então, eu entrei, procurei o curso de medicina e eu vi meu nome lá. Primeira coisa que eu fiz foi sair correndo pela casa, contar logo para minha mãe. Primeira pessoa foi sua mãe que você contou? Primeira pessoa que eu contei foi para minha mãe. Ela se emocionou, saiu pela casa correndo, gritando. Chamou minhas irmãs decidiram comemorar, pegaram maisena, jogaram em mim. Foi aquela comemoração que quando a pessoa passa no vestibular depois de todo o esforço. Como é que foi a sensação, Emily, ao você ter visto o seu nome, que você antes já estava naquela ansiedade, meu Deus, tomara que meu nome esteja na lista. E quando você viu, o que você sentiu? Eu senti acho gratidão, que foi vários sentimentos juntos. Misto, né? Eu senti gratidão, eu senti que eu tinha conseguido atingir a minha meta, o meu sonho, depois de todo o esforço que eu fiz ao longo dos 3 anos do ensino médio. Eu senti uma felicidade muito grande e eu senti alívio, porque eu vi que eu ia conseguir cumprir a promessa que eu fiz pro meu avô. Que bom. Então, eu senti uma felicidade assim que não dá nem pra descrever. Houve dificuldade financeira para a compra de algum material? Porque a gente sabe, para estudar para medicina, às vezes você compra um cursinho, enfim, se inscreve em algum preparatório. Você teve alguma dificuldade financeira nesse período que deixasse você preocupada com relação ao seu nível com as pessoas que você ia enfrentar na medicina, no vestibular? Minha família não tinha condição de pagar um cursinho, então eu não fazia cursos. Eu assistia aula pelo YouTube por conta própria aulas mesmo. Grátis, né? As aulas gratuitas que tinham. Eu pesquisava, eu mesmo ia nas redes sociais e pesquisava assuntos mais recorrentes para o Enem, que são os assuntos que mais caem ao longo das provas, porque o Enem não dá para
você saber o que vai cair mesmo, mas tem uns assuntos que são mais recorrentes. Eu pesquisava e assistia às aulas. E às vezes assistia às lives que os próprios professores faziam no YouTube. Aí essas lives eles disponibilizavam listas de exercício. Então meus estudos era tudo em cima dessas listas de exercício que eles disponibilizaram pelas aulas e pelos livros doados pelos professores da escola. A escola teve um papel importante na sua trajetória, na sua aprovação. Para você, qual foi o papel fundamental da escola ou das escolas que você passou na sua aprovação para a medicina? Foi um papel de importantíssima. Foi muito importante Sim. o papel das escolas, porque desde a creche até o ensino médio, os professores sempre me motivaram. Até hoje, quando eu encontro eles assim na rua, eles falam comigo, perguntam como é que eu estou. E também porque, como eu não tinha cursos, eu não frequentava cursinhos, muitas vezes eu chegava para os professores com questões de matemática que eu não tinha conseguido resolver, ou então questões de física, de linguagem, e eles me ajudavam, davam bizus, davam dicas. Então eles foram muito importantes para a minha bagagem de conhecimento, para me fazer o Enem. E teve algum professor que marcou a sua história, que marcou a sua vida, que você queira até fazer um agradecimento? Teve alguém importante? Todos foram importantes, mas Sim. teve alguém a quem você acha que marcou a sua vida? Algum professor, diretor? Teve, assim, se eu for citar todos, Sim. são muitos, mas eu quero dar um agradecimento especial para a Marinalda e para a Gabriela, que são a coordenação do Petrônio. Elas sempre me acolheram, estiveram comigo. Tão tal que no dia que eu descobri que eu tinha passado medicina, elas foram lá na minha casa, comemoraram, me deram parabéns. Eu também queria agradecer ao meu professor, a minha professora de redação que eu tive, que foi a Mariane. Ela que me ensinou a base, junto com a Meire. Foram professoras essenciais para me conseguir a minha nota, meus 900 mais. E todos os professores que estiveram comigo ao longo de toda a minha trajetória, eu quero agradecer a todos. Que bom, parabéns aos professores, em especial a esses que a Emily citou. E agora deixa eu dar mais um recadinho rápido para você que está nos assistindo, que gosta de comprar perfume e, claro, usa muito, então tem que comprar perfume barato. E, claro, perfume barato é na loja da Elba Perfumaria. A loja fica lá em Milton Brandão, mas ela faz entrega em quase todas as cidades do Piauí. E os preços da Elba são os mais acessíveis da região dos Carnaubais, tá bom? Você pode pesquisar, verificar. A revendedora que você compra um perfume, você compra 2 ou mais, porque lá é promoção de verdade, 50%, 60%, 70%. E você compra produtos e ainda recebe no conforto do seu lar sem nenhuma taxa de entrega, tá bom? A loja o Instagram da Elba Perfumaria é Elba, @Elba_perfumaria, e tem também o grupo VIP, que você pode entrar no grupo, ter acesso às promoções em primeira mão, que é o 98110-1106, né? Falar diretamente com a Elba e adquirir os seus produtos com preços acessíveis, produtos de qualidade, Natura, Boticário, enfim, são vários produtos que você dispõe lá na loja Elba Perfumaria. E aqui a gente vai seguindo o nosso podcast em foco hoje com a nossa querida convidada, a nossa entrevistada de hoje, Emily Alves, aluna do SET Petrônio Portela, estudante da rede pública, sempre estudou na rede pública de Campo Maior, mostrou que com muita dedicação, com muita resiliência, força de vontade, é capaz, né? Faz toda a diferença. Ela foi aprovada no curso mais concorrido do Brasil, na rede pública, né? Na Universidade Estadual do Piauí, aprovada em medicina, e está contando pra gente hoje como que ela fez para conquistar essa vaga. Então vem com a gente continuar o nosso podcast, né? Que a gente ainda tem aqui algumas perguntas. Emily, você sente que você representa outros estudantes da rede pública? Eu sinto que eu represento, sim. Eu sinto que também é uma responsabilidade muito grande, mas eu quero passar essa imagem de que é capaz, sim, você que está na escola pública, é capaz você conseguir realizar os seus sonhos, é capaz você atingir suas metas, se você tiver esforço, disciplina e motivação. Então esse é o conselho que você dá para quem é aluno da escola pública que sonha alto igual você. Sim, que nunca desista dos sonhos e que
persista. Vai ser difícil, vai ter momentos que você vai pensar que será se vale a pena em desistir, mas continue, que no final você vai sentir uma alegria que é a maior alegria que você vai sentir na sua vida, que é quando você vai ver que seus sonhos estão se realizando. E qual é o segredo do sucesso? Motivação ou disciplina? Ou os dois? Eu acredito que os dois, porque eu acredito que não adianta você ter só disciplina e não ter motivação, não ter um sonho. Ao mesmo tempo que eu acredito que se você só tiver motivação e não tiver a disciplina de realizar aquele esforço de, eu vou sair uma segunda-feira, aí você dizer, não, eu não vou sair porque eu preciso estudar. Então eu acredito que é necessário que a disciplina e a motivação andem lado a lado. Principalmente porque às vezes só a disciplina você vai, às vezes, estar cansado e não vai querer fazer aquele esforço de estudar. Então você precisa pensar nos seus sonhos, precisa pensar nas suas metas. Então eu acredito que eles dois estão juntinhos. Após a sua aprovação, você tem recebido mensagem de pessoas dizendo que você virou inspiração, que você é inspiração para os alunos que estão tentando, estão na batalha aí também, né, buscando uma vaga na rede pública de um curso tão concorrido como esse? Sim, eu recebi muitas mensagens. Aliás, eu quero agradecer a todo mundo que me mandou mensagem. Eu recebi mensagem de gente perguntando dicas de estudo, como é que era o cronograma. Eu recebi mensagem de pessoas me agradecendo, me parabenizando. E principalmente eu recebi mensagens que me fizeram me sentir bem, porque mesmo tendo foi uma sensação muito grande, ao mesmo tempo quando eu recebi essas mensagens, eu vi que muita gente estava torcendo por mim, então eu fiquei muito feliz. O que você diria para quem acha que medicina é um sonho impossível? Para os alunos que estão estudando, que acham que medicina é para alunos de escola particular, enfim. Eu diria que é possível, se é seu sonho, se é seu objetivo de vida, corra atrás. Estude, tenha disciplina, motivação, mas é possível sim. Claro que vai ser difícil, vai ter momentos, igual eu falei, né, que você vai querer desistir, mas é muito importante que você persista, porque eu acredito que, claro, tem essa dificuldade entre a escola particular e a pública, mas o aluno da escola pública tem toda a chance de concorrer com alguém da particular, principalmente por isso que eu acho que é importante as cotas, porque mesmo tendo essa diferença, a cota ela consegue dar uma equidade. Equilibrar, né? Equilibrar. Justamente. Se você pudesse voltar no tempo, você faria alguma coisa diferente? Mudaria de curso? Porque você seguiria na mesma rota que você estava antes? Eu não faria nada diferente, porque eu acho que tudo que eu passei fez quem eu sou hoje, construiu minha identidade, minha base de conhecimento, então eu não mudaria nada. Eu continuaria fazendo as mesmas coisinhas que eu fazia. E se você fosse resumir a sua jornada estudantil em uma frase, qual seria essa frase? Eu diria que foi uma época de altos e baixos, essa seria a frase. Tinha momentos que eu estava desmotivada, mas tinha momentos que eu estava alegre, tinha momentos que eu estudava com os meus amigos, tinha momentos que eu estudava sozinho. Então foi uma fase que tinha altos e baixos, não foi uma linha reta, constante, mas foi um gráfico que subia e descia. Tá certo. Vou dar um recadinho bem rapidinho, só para a gente fazer o nosso encerramento do nosso bate-papo de hoje. Para você que está precisando fazer consulta de vista, comprar seus óculos, trocar seus óculos, enfim, comprar óculos de corrida, a Ótica Matos aguarda você. Facilita a sua consulta, você ainda pode sair com seus óculos em até 40 minutos. Além de óculos de graus, tem óculos esportivos, lentes de contato, armações de diversas marcas, relógios e muito mais, tá bom? A Ótica Matos está localizada lá em frente ao Colégio Alfabetoc e também aqui em frente à Clínica Maior Medicina, além de você encontrar unidades em Piripiri, Boqueirão, Altos. Claro, a Ótica Matos facilita a sua consulta, facilita o pagamento e você sabe que tão importante quanto a sua imagem são os óculos que você usa.
Ótica Matos, qualidade e preços baixos. E vamos aqui encerrar o nosso bate-papo com a Emily, pedindo que você deixe a sua mensagem final para os nossos internautas, para quem está nos assistindo, para os estudantes que veem você como uma inspiração, para os seus colegas de escola, com certeza estão assistindo a gente, seus professores. Queria que você deixasse a sua mensagem final para eles. Eu queria dizer para todos os internautas que corram atrás dos sonhos de vocês. Não desistam, continue firmes e fortes, não deixe as pessoas dizerem o que você tem que fazer e que continuem estudando, passando momentos com os amigos de vocês e que aproveitem o processo. Muitas vezes a gente só olha o resultado, mas a gente tem que saber que a gente tem que aproveitar todo o processo que a gente vai passar, porque é ele que vai dar um significado para quando chegar aquele resultado final. Então, eu desejo que todo mundo realize os sonhos, que realizem os desejos, as metas e que tenham uma vida que vocês sempre sonharam. Né? Tá certo. E nós agradecemos você, tá bom, por você ter disponibilizado um tempinho para vir aqui no podcast, contar a sua história, conversar com a gente e, claro, inspirar, porque muita gente que está nos assistindo certamente vai, né, ter aí um pensamento também que possa fazer evoluir. E claro, você mostrou que jovens que acreditam podem sim ter êxito mesmo estudando na escola pública, né, Emily? Sim. Então é isso, a gente agradece você que está nos assistindo agora, quer assistir a entrevista do início, você pode voltar aqui nessa linhazinha, não esqueça de compartilhar o nosso podcast de hoje para contar a história dessa jovem batalhadora, guerreira, vinda da escola pública, né, estudante do SETI Petrone Portela, aprovada em medicina na Universidade Estadual do Piauí. Vamos espalhar a história dela para que inspire outros alunos, outras pessoas, para que eles possam saber que escola pública também forma vencedores. E eu aguardo você no próximo sábado para mais um bate-papo. Até lá!